pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí no meu canal, não. Bem, meu nome é Gabriela, eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês, sou bolsista da JAICA e eu queria falar um pouco pra vocês como é que eu consegui essa bolsa. Surgiu a necessidade, né? Eu entendi a necessidade quando o meu professor falou que tinha gente perdendo bolsa. Na verdade, tinha gente muito perdida e acabou perdendo o prazo por causa, assim, meio que não conseguiu entender o que deveria fazer primeiro. Enviar o documento, falar com o professor e tudo mais. Bem, como vocês notaram, não sou youtuber, não sei fazer assim vídeos muito divertidos, então vai ser um vídeo mais simplesinho mesmo. Eu só queria realmente contar pra vocês um pouquinho da minha experiência. E aí, quem sabe a gente vai tendo outras conversas aí pra eu tentar explicar outras coisas, ok? Como vocês podem ver, meu nome é Gabriela Hilário, não sou japonesa, não sou descendente de japonês. Então, pra mim é uma honra ter conseguido uma bolsa da JAICA, que a gente sabe que ela é um pouco mais voltada pra descendentes, mas ela tá abrindo aí muitas portas. Então, eu passei na bolsa de treinamento para a comunidade Nikkei e é muito legal ver como o conceito, né, ele tá se expandindo. Então, que antigamente a comunidade Nikkei era apenas para descendentes, agora é para qualquer pessoa que atua dentro da comunidade, né? E eu fico muito orgulhosa quando eu posso falar com propriedade que sim, eu atuo dentro da comunidade Nikkei, tenho aí algumas ações dentro da comunidade, faço parte de 2 associações. Então, sim, mesmo não sendo descendente, eu faço parte da comunidade Nikkei. Bem, eu passei na bolsa específica, então eu vou ficar aqui um tempo relativamente curto. Então eu cheguei em outubro, agora é novembro e volto pra casa em dezembro, ok? E bem, como é que foi aí a minha experiência? Então, como eu disse pra vocês, vou tentar explicar a minha experiência para tentar aí abrir o caminho para os próximos bolsistas. Agora é novembro, então hoje é 15 de novembro. Tanto aqui no Brasil, tanto aqui no Japão como aí no Brasil, é 15 de novembro. Em fevereiro, então voltando um pouquinho no tempo, a bolsa abriu, né? Agora, se eu não me engano, as bolsas já estão abertas, então tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre. Elas já ficam aí abertas por um bom tempo, né? Mas foi em fevereiro aí que me convenceram a aplicar para essa bolsa. Eu falo que eu fui convencida porque eu pensei, nossa gente, eu não sou nem descendente, eu não estou com essa confiança aí que vocês estão. Mas falaram, não, Gabi, tenta, porque você tá aqui ajudando, você faz as coisas. E eu falei, tá bom, vamos tentar. Então, em fevereiro, eu mandei um e-mail para o professor. Então, foi um e-mail, assim, bem completo, tá? Não foi um e-mail, assim, bobinho. Foi um e-mail em inglês, não manjo muito de japonês. Mas foi um e-mail bem completo, onde eu me apresentei, onde eu podia explicar um pouquinho melhor a minha área, o que eu faço. Eu sou professora, só para que vocês não fiquem curiosos, então eu sou professora de inglês. Então contei um pouquinho sobre o que eu faço, já mandei meu currículo. Então eu já mandei toda a minha formação, já mandei os cursos que eu tenho, já mandei as associações que eu participo. Então eu já mandei tudo que o professor poderia querer saber sobre mim, já estava ali naquele e-mail. E aí ele me respondeu com, nossa, legal, gostei, me manda seu projeto e a gente vai conversando sobre ele. Aí eu demorei um pouquinho até um problema de professor talvez é que professores tenham muitas ideias aí, então eu tive que dar uma garimpada. Eu até expliquei pra ele, olha professor, desculpa a demora, eu tava ali tentando especificar um pouquinho mais o que eu queria, mas aí eu mandei um projeto pra ele, foram 2 páginas, num PDF, né, claro, e aí um pouquinho comecei falando um pouquinho sobre o do Japão, como é que eu cheguei, né, nessa parte do Japão. Oh, meu Deus do céu, o que é um brasileiro, uma pessoa que não é descendente, tem de relação com o Japão. Então eu expliquei o que eu gosto do Japão, como é que eu vi o Japão, ainda mais sobre o ponto de vista de um professor, né. Então eu falei sobre isso, depois eu expliquei pra ele o que eu queria fazer no Japão, então eu especifiquei quais seriam as minhas expectativas, né, para o Japão, na minha visita no Japão, o que eu queria fazer. E aí, por fim, eu expliquei como é que eu
traria alguma coisa para o Brasil, quais seriam os meus projetos dentro do Brasil. Então foram basicamente essas partes. Então, o meu relacionamento com o Japão, minhas expectativas de atuação dentro do Japão e minhas expectativas de atuação dentro do Brasil. Voltando para casa. Ok, ele adorou o projeto, e aí ele mandou um ok. Gente, esse e-mail é o e-mail que vocês precisam para mandar para a JICA, porque na documentação da JICA vai ter essa pergunta. O seu professor já sabe que você está se aplicando? Ou que você já mandou e-mail, que você tem projeto, alguma coisa assim. E aí você já tem que estar com ok. Não adianta você falar não. E eu acho que não adianta, né? Eu não tentei nem acreditar, na verdade. Então você tem que mandar esse e-mail, porque eles até pedem para você anexar o e-mail do professor. Então eu acho que é bem importante essa parte. Então precisa ter esse ok, eu aceito o seu projeto e eu te aceito como bolsista aqui. Até porque o professor ele tem que arranjar muita coisa. Eu não sabia assim que era tão elaborado. Quando eu cheguei aqui, gente, é um outro universo. Então é muito legal, muito diferente. Então eu não imaginava que teria tanta coisa preparada para mim dentro da universidade. Então realmente o tratamento é muito legal. O professor precisa se preparar muito para receber um bolsista. Bem, mandei o projeto, o professor deu ok, preparei então minha documentação em março, né? Fiquei conversando em fevereiro com o meu professor, aqui da Universidade do Japão, e em março mandei a documentação. Então, eu sou bastante organizada com papel, então eu organizei muito bonitinho para mandar para a JICA, mandei tudo em ordem, mandei tudo com post-it, professora, né, gente? Mandei tudo com post-it, mandei tudo em ordem. Além da documentação física que foi enviada pelos correios, eu também mandei a documentação por e-mail. Então tem uma pequena partezinha lá no edital que fala: quando você mandar a documentação, envie um e-mail para a JICA avisando que você mandou a documentação. Aí eu fui lá, mandei a documentação por e-mail também. Falei, vou enviar tais documentos por e-mail, pelos correios. Estou pleiteando tal bolsa. E aí, eu acho que é muito legal a gente ter esse tipo de atenção quando a gente quer alguma coisa de verdade. Então você mostra que você toma cuidado, que você tem um zelo por aquilo que você está querendo. Então eu acho que é bem legal fazer isso, ainda mais assim. Eu não sou japonesa, mas eu conheço, né, a comunidade japonesa e eles são assim, então eles são muito zelosos pelas coisas, né, ainda mais se eles querem algo, então eles vão fazer com muito carinho, com muito cuidado. Então foi isso que eu quis transmitir e é isso que eu tento transmitir também na minha vida, né? Enfim. Março, abril, retorno. Mandaram o retorno, então, sua documentação foi aceita. Foi no final de abril, então foi bem no finalzinho de abril, sua documentação foi aceita. As entrevistas serão semana que vem. Então, numa semana eu recebi um ok, na outra semana foi a entrevista. Eu não consigo lembrar se as entrevistas foram no mesmo dia, mas eu acho que foram 2 entrevistas num dia e a outra entrevista no outro dia. Eu acho, não consigo lembrar com certeza. Mas eu tive a entrevista em japonês, que foi um fiasco, passei vergonha. Mas assim, a pessoa que me entrevistou foi muito gentil, ela foi muito legal me entrevistando. Ela viu que eu estava tentando, ela viu que eu entendo, mas realmente não conseguia transmitir a ideia. Mas ela foi muito gentil. Em inglês, foi muito tranquila também. A pessoa que me entrevistou também era muito gentil, muito tranquila. A gente conversou bastante. Pra mim foi bem mais tranquilo, né? Que era inglês. Então, pra mim, ok. E aí, a última entrevista que eu tive foi a entrevista que você meio que tem que defender seu projeto. E aí, quando eles me viram, né? Claro, não sou japonês, então eles querem saber como é que você chegou ali não sendo japonês. Então é importante que você saiba defender aí seu ponto, saiba vender seu peixe também. Olha, eu cheguei aqui, gosto do Japão por causa disso, disso, disso. Não adianta falar, eu gosto do Japão por causa de anime, por exemplo. Porque eu assisti anime. Porque isso não é base, né? Isso não tem uma base forte. A bolsa da JICA, ela serve para você criar raízes com o Japão e levar para o Brasil, para que mais pessoas possam criar raízes com o Japão. Porque o Japão tem uma cultura, assim, eu passei um mês, gente, mas é uma cultura tão absurdamente rica.
e que não tenho palavras, não tenho palavras. Tanto que essa câmera aqui, ela mostra basicamente os sonhos que eu tô vivendo aqui, porque eu filmo tudo. E então eles querem que você mostre, olha, eu gosto do Japão por causa disso. Como é que eu vim parar nessa história do Japão? Não sou descendente. Então tem que criar uma base. Então eu saí das entrevistas bem confiantes, menos a de japonês, claro, embora eu tenha saído feliz, né? Porque eu sou naturalmente feliz, mas eu não tava tão confiante. Mas então em maio, né? Que teve essa entrevista, foi no comecinho de maio. Aí só em agosto que a JICA entrou em contato, assim, com o contato final, falando, olha, você passou. E foi no finalzinho de agosto. Então eu tive setembro para arrumar todas as coisas. Então eu tive que arrumar mala, tive que arrumar as roupas, também tive que ver a questão do visto. A questão do visto, ainda tive que aguardar um pouco até depois desse e-mail que eles mandaram, que eles falam, não solicita o visto ainda, porque a gente vai te enviar o documento físico que você precisa levar para o consulado. Então, né, gente, Brasil demorou uma vida até eu receber os documentos, mas foi super tranquilo de agendar. A questão do visto também. A questão do visto, muito cuidado, gente. Assim, comigo não aconteceu, mas 2 pessoas que estavam do meu lado não conseguiram porque estavam com a documentação incompleta. Não eram bolsistas, eu acredito, mas eles estavam com a documentação incompleta. Precisa de bastante documento, é bom levar o documento original, a cópia, a foto. Então, faça ali por merecer essa bolsa, realmente, faça com muito carinho, separe o documento com muito cuidado, leve bem bonitinho também, para que a outra pessoa, né, não tenha que trabalhar em dobro por culpa da desorganização. Então, é um pensamento bem japonês, né? Que é lindo, eu acho. Eu acho que você tem que fazer tudo bem feito para você não criar aí um problema para outra pessoa. Enfim, aí eu perdi o visto, também consegui o visto, né? Não estou aqui ilegalmente. E é isso. Então, vim pra cá no final de setembro, cheguei aqui em outubro. Então, acho que eu saí dia 30 de setembro. Então, foi da madrugada do dia 29 pro dia 30 e cheguei aqui em outubro. Então, eu estou aqui faz 1 mês e meio, basicamente. Estou adorando. Aqui eu estou sem blusa, está quentinho, mas lá fora está um frio. Tá bastante gelado. Mas é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a minha experiência. Espero que vocês também consigam aí fazer com que essa seja uma boa experiência para vocês, que vocês tentem aí conseguir essa bolsa, seja para qual cidade for, para qual projeto for, eu acredito que vale muito a pena. Assim, o que a gente tem de experiência aqui é muito valioso, é muito rico. Não tem comparação com o que você vê, por exemplo, em vídeos, em fotos assim na internet. Então é muito legal vir ao Japão, você ver as coisas pessoalmente. Ainda mais eu gosto bastante de natureza, então é muito legal, é muito rico. E espero que eu tenha ajudado, falei demais. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês gostem. Se ficou dúvida ou se vocês querem que eu aprofunde em algum tópico, em algum ponto. Eu também queria falar aqui um pouquinho sobre a faculdade, como é que é o meu dormitório, como é que é a organização, né, da bolsa, na questão financeira, sobre as roupas, sobre a minha mala. Mas aí eu vou deixando aí, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. Aqui o tempo é um pouco mais curto, mas eu também quero pesquisar. Quero entrevistar alguns professores, conheço vários professores, já conheci vários professores aqui que dão aula de inglês para japoneses, então é bem divertido. É bem legal ver como é que é diferente a forma de aprendizado, a forma como os alunos aprendem de formas diferentes e tem também dificuldades e facilidades diferentes. Enfim, qualquer dúvida mandem aí. Se quiserem que eu aprofunde algum tema, mandem aí. E é isso, gente. Obrigada por assistirem. Desculpa que tenha sido tão longo. Falo bastante, né? Não sou japonesa nesse ponto. Então é isso, gente. Até a próxima. E se Deus quiser, até o próximo vídeo. Beijo!